Bem-vindo ao podcast da Home Church no Japão. Que Deus possa falar com você através dessa mensagem. Se você quer mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou então através da nossa página no Facebook, Seva Japão. Deus abençoe você através desta mensagem, em nome de Jesus. Tua palavra me restaura e me faz crer somente em Ti. Hoje nós terminamos o capítulo 1, semana que vem iniciamos o capítulo 2, mas graças a Deus foram 4 mensagens aqui nesse primeiro capítulo, certo? E acho que tem muito conteúdo aqui pra gente aprender. Então, Ruth, capítulo 1, nós vamos ler do 11 ao 22. Se você achou, fique de pé, nós vamos ler juntos, como igreja. Ruth, capítulo 1. 11, nós já lemos um pouquinho do 11 semana passada, até o 14, né? Mas eu preciso voltar e dar uma base para a gente construir em cima dos próximos versículos. Amém? Acharam aí? Eu vou começar, vou contar até 3, vou começar e aí você continua e aí nós terminamos juntos. Amém? Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. Porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que vos sejam por maridos? Olha lá, voz alta. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth e sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, no princípio da cega da cevada. Amém? Pode sentar, Deus te abençoe, obrigado. Semana passada, nós conversamos sobre a importância de não permitirmos que a dor seja um volante da nossa vida, amém? Vimos que verdadeiramente, se a nossa história não sair do lugar da tristeza, provavelmente nós vamos morrer ali. E nós vimos que a tristeza tem 3 características entre muitas delas. Primeira é a solidão. As pessoas que realmente vivem um momento de desânimo, de muita tristeza, têm a tendência a se isolar. Segundo é que ela, nesse lugar da tristeza, nós temos lembranças do passado e daquilo que poderia ser. É isso que acontece quando as pessoas entram nesse lugar. E terceiro é que nós entramos num vazio. Ou seja, nada faz sentido, nada tem mais prazer, beleza. Nós perdemos o sentido da vida. Mas também nós entendemos que teve um ser humano, único, que experimentou na sua pele e sem ter nenhuma culpa as 3 coisas ao mesmo tempo. E essa pessoa foi Jesus Cristo. Na cruz do Calvário ele experimentou a dor, ele experimentou o vazio, ele experimentou a solidão, ele experimentou tudo isso para que nós agora jamais experimentássemos o mesmo. Ele nos leva a uma verdadeira comunhão, e nele nós podemos construir novas lembranças, e nele nós somos preenchidos pelo Espírito Santo. Então não há mais vazio, não há mais solidão, não há mais lembranças que causam dor, mas novas memórias que nós podemos construir a partir de agora. Então, nós vamos continuar olhando para essa história incrível, e para que eu possa construir o resto daqui do capítulo 1, é necessário nós olharmos para uma coisa que é muito importante e construirmos em cima disso, que é o seguinte. O ponto número 1 dessa mensagem, você está anotando aí, é o seguinte: todo ponto de vista é a vista através de um ponto. Através de um ponto, ok? Volte no versículo 11 comigo rapidamente. Ela diz assim: porém Noemi disse: voltai, minhas filhas, por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre mais filhos para que sejam por vocês maridos? Voltai, minhas filhas, ide-vos embora. Eu sou velha demais para ter marido. E ainda que eu dissesse tenho esperança, ou ainda que nesta noite tivesse marido e tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viesse a ser grandes? Permanecereis sem se casar por causa deles? Não, minhas filhas, mas amargo-me a mim do que a vós mesmas, porque a mão do Senhor se descarregou contra mim. Você está vendo o que está acontecendo aqui com Noemi? Ela está fazendo um apelo. E o apelo de Noemi, ele é bem sincero, gente. Vamos ser bem realistas aqui. O apelo dela é sincero, mas é perigosíssimo. É um apelo que está lá no dentro da alma dela. O trabalho dela, os argumentos dela foram bem trabalhados. Ela pensou bem sobre, ela calculou bem o que seria para essas mulheres voltar para Israel, voltar para Judá, o perigo que elas correriam. Noemi estava colocando na mesa cálculos matemáticos, mas a equação, Deus, o plano espiritual não estava na sua fórmula.
Você consegue reconhecer isso? Que ela foi bem realista, ela pensou bem, ela trabalhou bem os argumentos para tentar mudar a opinião de suas noras, mas ela não levou em conta, em lugar nenhum, o fator espiritual. O fator Deus não estava na equação de Noemi. Por quê? Sabe por quê? Porque a sua vida era gerenciada pela dor. A única coisa que estava diante dela era o seu sofrimento e a sua dor, o que lhe aconteceu. Agora, para nós cristãos não pode ser assim. Nós temos que olhar esse exemplo e mudar essa história. Porque para nós a dor não é uma questão interna. A dor para nós é algo externo que vem contra nós. Mas não é algo que vem de dentro para fora, é algo que vem de fora para dentro. Quando nós recebemos o Espírito de Deus sobre nós, o Espírito Santo, a dor se tornou uma consequência da vida e não mais algo dentro de nós que nos consome. Isso é muito importante nós entendermos. O que o Espírito que traz a paz, e se está dentro de nós agora, nos dá, é essa certeza que mesmo diante das questões externas, nós temos uma esperança maior e mais viva dentro de nós. Essa é a grande verdade. Mas por causa da dor de Noemi, ela não colocou na sua equação, nas suas decisões, naquilo que ela estava planejando e projetando sobre as suas noras, o fator Deus. E o fator Deus, gente, é fundamental. Porque sem Jesus nada podemos fazer. Deixa eu lembrar você outro personagem da história bíblica, chamado Abraão. Quando Deus deu a promessa a Abraão, Abraão teve que esperar 25 anos para aquela promessa se cumprir. E todos nós sabemos que Abraão tentou atalhos, né? Ele tentou fazer do jeito dele, tentou pela sua própria força. Sua esposa tentou do seu jeito e dar um jeitinho hebraico, para não dizer brasileiro. Ele tentou do jeito dele, porque 25 anos é muito tempo, não é? Muitos de vocês aqui acabaram de passar os 25 anos. A vida toda de vocês se enquadra nesse fator. E para ele foi muito difícil. Mas tinha uma coisa na vida de Abraão e na vida dos grandes personagens bíblicos que nós precisamos ter também. Deixa eu mostrar para você uma coisa aqui. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Que Paulo diz acerca de Abraão e sobre esse tempo, a olhar para trás e ver a história de Abraão e ver as lutas, as dificuldades, a espera que ele teve que esperar. Como é que Paulo trabalhou isso? Como é que Paulo colocou isso para a gente, para que nós pudéssemos entender? Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 4, 16 a 18. Eu não vou ler o texto todo, eu vou ler partes dele. Mas eu li na tradução que eu tenho aqui, de estudo da Thompson, e depois eu fui ler na versão da mensagem. Né? A mensagem do Eugene Peterson é uma paráfrase da Bíblia. Eu achei tão interessante a forma como o Eugene Peterson colocou, que eu quero ler para você naquela versão, ok? Mas preste atenção, porque eu quero que você entenda qual é o fator que difere a vida de Noemi da vida de Abraão. E eu espero que você capture isso, que é o seguinte, olha o que diz lá em Romanos 4,16. É por isso que o cumprimento da promessa de Deus depende, olha a palavra, inteiramente da confiança que depositamos em seus caminhos e de que, Deus, aceitemos e a tudo que Ele faz. A promessa de Deus chega como um presente e é um único modo de garantia na participação dela. Aí ele termina o 18 dizendo assim, olha, Abraão foi o primeiro chamado pai e depois se tornou pai porque ousou acreditar que Deus faria o que somente Deus poderia fazer, levantar os mortos para a vida e com uma palavra trazer algo à existência a partir do nada. Eu não sei se você já viu numa versão que diz assim, em que Deus chama as coisas que não existem como se existissem. Já ouviu isso? É exatamente isso. E aí ele diz assim, que Abraão creu contra a esperança. Na esperança creu contra a esperança. Aí termina dizendo assim, não havia esperança para Abraão, mas ele creu e decidiu viver não na base do que sabia que era incapaz de fazer. Você ouviu isso? Isso é muito importante. Abraão creu não na base daquilo que ele sabia que ele era incapaz de fazer, mas no que Deus disse que ele faria. Onde estava a confiança de Abraão? Estava em Deus e somente em Deus e em mais nada. Então qual é o fator determinante do futuro de Abraão versus o momento da história de Noemi? Uma coisa só, fé. É por isso que ele foi conhecido como o pai da fé, porque o fator determinante da sua vida era a sua fé. Ele vivia em plena confiança no caráter de Deus. Eu disse para vocês e repito, fé não é acreditar em Deus. Até os anjos acreditam e tremem, diz Tiago. Fé é confiar em Deus
mais do que confiar em si mesmo. Fé é depositar tudo aquilo que você crê, e a forma como você decide, e a forma como você vive, nos cuidados do seu Pai. Tem uma canção muito linda, talvez vamos tentar até ministrar aqui no final, que diz que o nosso trabalho é confiar em Deus, é descansar em Deus. Que nós não devemos ter cuidado nenhum entre nós, e todo o nosso trabalho é confiar em Deus, é descansar em Deus. Fé era o fator determinante dessa história. E quando Deus não entra na formulação das nossas decisões, quando Deus não entra nos pensamentos que estamos pensando, nós começamos a encarar a vida sozinho. Nós começamos a confiar em nós mesmos. E nós começamos a encarar tudo pela nossa perspectiva humana. É exatamente isso que está acontecendo com Noemi. A confiança dela está plenamente no natural. É somente o que ela vê. E muitos de nós, infelizmente, na fé, nós caminhamos assim. Nós não colocamos na nossa formulação de decisões, de pensamentos, o fator Deus, o fator espiritual. Nós caminhamos por vista, verdadeiramente. Somente o que está diante de nós. O ponto de vista de Noemi era natural. E as suas expectativas também eram naturais. Você ouviu isso? O ponto de vista de Noemi era natural. Porém, e por isso, as suas expectativas também eram naturais. Eu estou lendo um livro muito interessante chamado Você Nasceu Para Isso. Acho que foi a Vanessa que me deu, trouxe do Brasil. Nem sei se ele sabe o título, nem sei, talvez escolheu um lá e trouxe, o Luiz. Mas essa semana, não sei porquê, né? Essas coincidências, né? Eu peguei esse livro e comecei a ler ele. E o título do livro é Você Nasceu Para Isso, mas o subtítulo do livro é muito interessante. Diz assim, ó: Deus quer fazer milagres através da sua vida e abençoar pessoas através de você. Aí eu comecei a ler aquilo, achei interessante. E veio um texto no livro que me veio como um martelo assim. E eu falei assim, meu Deus, essa realmente é a condição de muitas pessoas na igreja. Porque nós deixamos o fator Deus de lado e começamos a viver pelas nossas perspectivas, pelo aquilo que nós sabemos. E olha o que diz o Bruce Wilkinson, que é o escritor do livro. Ele diz assim: de modo geral, são os cristãos com mais tempo de fé que mais resistem aos milagres. Você pegou? São os cristãos com mais tempo de fé que mais resistem aos milagres. Muitos desistiram de esperar milagres. Já não oram pedindo por milagres, ou nem sequer sabem como cooperar com Deus a fim de promover essas oportunidades. Em outras palavras, abandonaram a terra do milagre cotidiano e, de modo geral, passaram a medir o sucesso em relação a quão pouco dependem de Deus. Começaram a medir o sucesso em relação a quão pouco dependem de Deus. Ou seja, comece a viver simplesmente pelas suas forças e pela sua perspectiva humana. Escuta essa frase, porque isso aqui é fundamental se você quer ter novas experiências com Deus e trazer a cura na sua visão espiritual hoje pela manhã, que é o seguinte: quando as suas expectativas navegam pelas ondas naturais, tudo que você pode esperar em retorno são resultados naturais. Quando as suas expectativas navegam somente pelas ondas naturais, tudo que você pode esperar em retorno são resultados naturais. E olha, gente, vocês me conhecem, eu sou muito pé no chão com essas coisas. Eu não estou falando de uma loucura aqui, agora de você andando com nenhum maluco pela rua, vendo que tudo é milagre, começar a orar por tudo, achar que o passarinho morreu na sua frente, você quer ressuscitar o passarinho. Eu não estou falando de loucura aqui, eu estou falando de uma consciência a qual a sua expectativa e a sua... não estou dizendo que você não pode ressuscitar o passarinho, tá? Eu só acho loucura isso. Você andar assim, ok? Não é meu modo operandi, assim dizendo, ok? Certo? Eu já tive uma pessoa nessa igreja aqui que já orou e um cachorro foi curado. Amém. Já aconteceu. Ok? Já aconteceu. Amém? Mas o que eu estou dizendo é uma consciência qual nós percebemos que a única perspectiva não é natural. Nós trabalhamos nas duas esferas. E o espiritual precisa ser uma caminhada qual nós temos um pouquinho mais de sensibilidade do que o natural, devido ao Deus que nós servimos. Então é fundamental nós entendermos isso. Por quê? Porque se nós somente navegarmos por essa perspectiva, o nosso destino será somente esse. Nós temos que trazer um equilíbrio. E eu quero dizer algo mais a vocês. Eu acho que não é nem equilíbrio, é tipo 80-20, sabe? É tipo 60-40, se você é um pouquinho mais pé no chão que nem eu. Eu acho que nós temos que olhar as coisas pelo âmbito espiritual com muito mais certeza e firmeza e percepção e sensibilidade do que as coisas naturais. Porque temos um Deus
que chama à existência as coisas que não existem. Esse é o Deus que nós servimos. Mas a perspectiva de Noemi, devido à sua dor, era somente natural. Ela só estava colocando na equação as coisas naturais. Isso é um grande perigo, porque mesmo sendo sensata, nós podemos olhar para Noemi e dizer assim, uma mulher sóbria e sensata, mas não havia Deus na história dela. Ela mesmo vai dizer que Deus está me castigando, Deus está contra mim. Ela colocou Deus como um pai carrasco, duro, rígido, que quer somente punir e disciplinar os seus filhos. Ela não viu a misericórdia e a graça, porque ela ainda estava viva, gente. Não se esqueça, Noemi estava viva. Isso é pura graça de Deus, porque ela estava num país distante, sem marido, sem filhos, ela já estava morta, por assim dizer. Então nós temos que entender, primeira coisa, todo ponto de vista é a vista através de um ponto. Noemi só tinha um ponto de vista, ela só via as coisas pelo âmbito natural. Diga ao seu irmão que está ao seu lado assim, você começa a assistir e ver as coisas pelo âmbito espiritual também. Preste atenção. Deixa eu trabalhar isso mais ainda. Muito importante que nós estamos conversando aqui, ok? Eu quero que você saia dessa frieza espiritual que talvez você esteja vivendo hoje. Eu quero que você rompa do natural para experimentar algo de Deus para a sua vida, a qual Ele tem preparado de antemão para você. Amém? Essa é a nossa proposta aqui. Então deixa eu trabalhar isso um pouquinho mais. Outra coisa, segundo ponto. Decisões naturais, resultados naturais. Decisões naturais, resultados naturais. Olha o versículo 14. Pelo que levantaram a voz e tornaram a chorar. Então Orfa se despediu da sua sogra com um beijo, mas Ruth se apegou a ela. Lembra que eu disse para você que essa palavra pegou, ela é muito significativa no hebraico. É a mesma palavra que Deus dá a Adão e Eva no relacionamento conjugal deles. Então nós estamos falando de uma aliança que Ruth faz. Não é simplesmente ela estava assim com um pouco insegura e decidiu ir com Noemi. Não, ela decidiu entregar a vida dela a Noemi. Ela colocou a vida dela nas mãos de Noemi. É esse tipo de apego que nós estamos falando aqui. Agora, se as nossas decisões forem naturais, nossos resultados serão naturais. Então vamos avaliar a perspectiva dessas duas mulheres, Orfa e Ruth. Primeiro, deixa eu apontar para você uma coisa. Orfa fez uma análise parcial do seu momento. O que a Orfa fez? Uma análise o quê? Parcial. Ela pensou naturalmente e racionalmente e só fez uma opção. Ela visou o momentâneo, o instantâneo e o imediato. Orfa fez uma análise parcial. Ela só priorizou o imediato, o instantâneo e o momentâneo. 2 Coríntios 4,16, Paulo diz assim, que nós não devemos nos atentar às coisas que nós vemos, mas atentar às coisas que nós não vemos, porque as coisas que nós vemos são o quê? Temporárias, e as coisas que nós não vemos são o quê? Eternas. Orfa só tinha olhos para a questão natural, o instantâneo e o momentâneo, e muitos de nós aqui na igreja só olhamos dessa forma as coisas. A nossa visão é plenamente parcial. E nós precisamos urgentemente ter uma visão mais completa das coisas. Ruth olhou a questão pelo fator completo. O problema de Orfa era a miopia. Ela só viu o que estava diante dela. Depois você pode ler que eu não vou ter tempo para fazer isso. Mas 2 Pedro capítulo 1 diz exatamente isso. Que aqueles que não enxergam as coisas espirituais que Deus está fazendo agora, eles são míopes. Só enxergam o que está diante dos olhos deles. Esse é o diagnóstico de Pedro sobre essas questões espirituais. Então, Orfa, visão parcial. Mas Ruth tinha uma análise completa. Ela avaliou as consequências naturais e também as sobrenaturais. Posso mostrar isso para vocês de uma forma mais clara? Por exemplo, causa natural. Vamos olhar a causa natural? Olha como é que Ruth avaliou a causa natural. Olha o que ela disse. Primeira causa natural que ela avaliou. Causa geográfica. Você viu o versículo 15 aí que ela começa a fazer uma aliança com Noemi? Olha o que ela diz. Aonde quer que fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. E onde quer que morreres, morrerei eu. E ali serei sepultado. Então, vamos ser bem claros aqui. Ela avaliou sim a causa natural. Aqui está uma questão geográfica. Ela disse, eu vou para a tua terra contigo e vou morrer lá contigo e vou ser sepultada lá. Ela analisou isso, ela fez uma análise parcial, natural. Segunda análise natural que ela fez, a causa social. Causa social, porque ela diz assim, e o teu povo será o meu povo. Causa social.
vou ter que mudar meus costumes, vou ter que mudar algumas coisas, tradições que eu tinha aqui em Moabe, e eu vou adotar o povo de Noemi. Ela também viu a causa social. Quer ver outra causa que ela viu? A causa financeira. Não é, pastor, mas não está escrito aqui na declaração dela a causa financeira. Sabe por quê? E agora é um princípio espiritual, eu espero que você não vou nem trabalhar isso aqui, mas olha, tem uma causa financeira aqui. Você reparou? Tem que ter olhos espirituais para entender isso aqui. Espero que Deus abra sua mente agora. Quando você não tem nada, você não se preocupa com nada. O pastor lá tratou a causa financeira aqui nessa declaração? Tratou. Por quê? Porque ela não tinha nada, e quem nada tem não se preocupa com nada. Hello? O dinheiro que você tem é seu? Então você não tem nada. Então você está preocupado. É por isso que ela não disse assim, ó, e o meu dinheiro será o seu dinheiro. Porque eles não tinham. Está entendendo? Então ela analisou todos os fatores naturais. Mas ela também viu a causa sobrenatural. Olha o que ela diz. Causa espiritual, primeira. O teu Deus será o meu Deus. Ela levou em conta a causa espiritual. Ela levou em conta a causa sobrenatural. Olha outro princípio que ela adota. Ela diz assim, ó. Faça-me o Senhor o que lhe bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Olha o princípio causal, olha o princípio espiritual na vida de Ruth. Ela não só fez uma visão do momentâneo e do instantâneo, ela viu todo. E ela visou sim, botou na balança a questão natural. Ela viu onde que eu vou morar, qual vai ser o povo que eu vou viver. Ela viu quais são as tradições que eu vou ter que me adaptar, qual é a forma de viver que eu vou viver. Isso faz sentido para mim? Faz. Mas o que faz mais sentido para mim também é a questão espiritual. Porque o Deus de Noemi agora vai ser meu Deus e vou ter que abandonar os outros deuses. Ela olhou todo, ela não tomou uma decisão baseada em dinheiro, baseada em questões sociais. E a verdade é que nós estamos aqui trabalhando dentro de um contexto de uma comunidade brasileira, a qual toma decisões por causa de dinheiro, tão absurdas e tão momentâneas e tão precoces, porque a nossa carência financeira ou social fala mais alto do que a nossa espiritualidade. Não é verdade? Voltamos para o Brasil porque está com saudade não sei de quem. Voltamos porque não temos amigos. Voltamos pelas questões mais naturais possíveis. E talvez não enxergamos que aonde Deus nos colocou agora é um momento onde nós podemos crescer espiritualmente, conhecê-lo mais, passar por alguns perrengues e algumas lutas difíceis para que nosso caráter seja moldado. Nós temos que começar a ser crentes responsáveis e maduros e começar a tomar decisões baseadas no todo e não só naquilo que nós sentimos. É urgente isso, porque há consequências nas nossas decisões. Há consequências que vão afetar diretamente as futuras gerações. Eu acabei de começar aqui a mensagem dizendo para vocês que o papel do pai é fundamental, porque tem um efeito direto na vida dos filhos e dos netos. E se nós não começarmos a nos responsabilizar pela nossa história e construir uma base para que nossos filhos possam construir sobre elas, provavelmente nós vamos já estar decretando o fracasso dos nossos filhos e das futuras gerações. É muito importante nós nos conscientizarmos disso. Isso é muito importante. Eu posso profetizar algo sobre vocês aqui hoje? Posso mesmo? Posso, assim, trabalhar o aspecto espiritual aqui? Porque Paulo me ensina a profetizar. Ele diz assim, profetizem. Profetize porque profetizar é melhor do que outro qualquer dom. Esse seria o dom de excelência dentro da igreja. Profetizar. Mas antes de eu profetizar, deixa eu dizer algumas coisas que vocês precisam ouvir. Antes de eu dar a bênção, deixa eu criar os parâmetros aqui, para que você, ao ouvir a bênção, você possa entender que a bênção não vem sem responsabilidade. Difícil, né, pastor? A gente quer só a bênção e a gente quer ficar de boa. A bênção não vem sem responsabilidade. Então deixa eu dizer algumas coisas para vocês. Existem causas naturais na vida de vocês agora, a qual vocês somente estão navegando pelo aspecto natural. E por isso os resultados de fé que você está buscando somente se realizam no aspecto natural. Sabe qual é o seu futuro? Ele se chama frustração. Frustração, porque você só consegue enxergar a vida de forma parcial. Tudo que você enxerga é natural. E o resultado de coisas naturais é pura frustração. Porque essas coisas não têm poder para nos sustentar. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, antes da gente ir para a bênção. Tem áreas na sua vida agora, igreja. Eu estou falando para todo mundo aqui. Tem áreas na sua vida agora que são necessárias que elas morram. Hello? Isso é do Espírito Santo, tá, gente? Para vocês.
Tem áreas na sua vida agora que é necessário que elas morram para você despertar do seu sono e voltar a ver o todo que Deus tem para você. Você está aí com um filho aí, entre aspas, metaforicamente falando, que você está com o desfibrilador todo dia nele. E ele não sai do lugar. E você não abandona ele. E você continua lá todo dia. E já tem anos que você está todo dia ressuscitando o menino. Mas você não entendeu que é necessário que ele morra para que Deus possa construir algo novo, com mais responsabilidade, com mais consciência, com mais verdade sobre aquilo. É necessário. Noemi, é necessário Noemi atravessar o mar morto para experimentar a glória de Deus, a bênção de Deus de novo. É necessário que alguns de vocês aqui, eu digo isso com toda certeza espiritual, que é necessário vocês deixarem algumas coisas morrerem na sua vida que você está carregando e segurando e arrastando há muitos anos, a qual você ainda crê que Deus quer construir e restaurar e ressuscitar essa coisa, mas Ele não quer. Ele já desistiu disso há muito tempo e você deveria desistir também. Então Deus está falando com alguém aqui nessa manhã? Quer ver mais uma coisa antes de eu profetizar? Tem situações hoje na vida de vocês que são consequências de más decisões. É isso. É pura decisão natural com consequência natural. E você está orando, não entendendo que isso é um resultado imediato de péssimas decisões que você tomou olhando parcialmente a história. E se você não reconhecer hoje isso, e ser sincero diante disso, e parar de ficar orando, tem gente aqui que está orando, e Deus fala assim, eu não tenho mais nada a fazer nessa situação. Isso é uma plena consequência daquilo que você decidiu. E agora assuma isso com responsabilidade, encare isso com um olhar espiritual, reconhecendo que eu vou te dar graça para suportar isso, mas você precisa ser sincero e parar de botar a culpa nos outros e em mim, por essa situação. É hora de abraçar isso e dizer assim, ó, eu sou responsável, eu sou o culpado e eu preciso agora pagar o preço para que Deus possa trabalhar através de mim e essa situação encontre o lugar onde ela é devido na minha história. Para que eu possa caminhar para frente, para que eu possa prosseguir, porque você está travado exatamente nessa situação. E ela precisa romper, ela precisa encontrar refrigério. Só que aonde você vai e Deus começa a falar com você, você está com isso agarrado aqui, é uma corrente que está presa nas suas costas e você não consegue se livrar disso. Então eu construí o parâmetro, ok? Agora eu vou profetizar e vou abençoar você. Porque o que eu quero profetizar é o seguinte, que não existe nada, nem nenhuma situação que está fora do alcance, do perdão, da misericórdia, da graça, da restauração de Deus para a sua vida. E o que você precisa fazer é declarar essa mesma aliança que Ruth declarou com Noemi sobre Deus para você, para a sua vida, para que você comece a tirar o que está engavetado da sua vida e começar a viver os sonhos que Deus tem para você. Amém. Você está me entendendo? Não existe nenhuma dessas situações a qual a graça, a misericórdia e o perdão de Deus não tem alcance. Mas o que você precisa é ser realista e sincero e começar a entender o seu lugar, o seu momento, o que você precisa fazer para se responsabilizar sobre isso e começar a caminhar, porque Deus tem sonhos a qual você mesmo, não foi Ele, foi você que engavetou, você que travou lá no passado, e Ele quer destravar para que você comece a viver algo novo nele. Essa história está me ensinando isso. Está me contando de uma mulher com a dor tremenda, que está indo em direção ao novo. E a razão pelo qual ela está indo em direção ao novo é que ela deixou para trás o velho. Antes do novo acontecer, é necessário que o velho seja deixado para trás. Amém. Jesus mesmo disse que Ele não coloca vinho novo em odres velhos, porque os odres velhos vão se romper. É necessário colocar vinho novo em odres novos. Amém, igreja? Amém. Agora, o que isso revela para mim? A partir da vida de Ruth. Uma coisa, ponto 3 aqui, se você está notando. Deus está buscando pessoas resolvidas para realizar a sua obra. O que Deus está buscando? Pessoas resolvidas. A declaração de Ruth é de uma pessoa plenamente resolvida. Agora, o que eu quero dizer com isso é um fator que é muito importante aqui, deixa eu fazer uma ressalva, é que eu não estou dizendo que pessoas resolvidas são pessoas perfeitas, tá? Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo que pessoas resolvidas são pessoas compostas.
Não estou dizendo isso, porque nós reconhecemos muito bem que os personagens bíblicos são pessoas quebradas, não são? Mas tem uma diferença entre os quebrados da Bíblia e eu e você. Sabe o que é? A fé e a certeza deles estavam plenamente em Deus. Ser resolvido é ter a plena certeza que nada pode separar você do amor de Deus. Amém. Isso é alguém resolvido. Tá entendendo? Não é alguém assim, agora ninguém contra mim, meu amigo, sou blindado. Não pode vir qualquer provação que eu mato no peito e dou lá no ângulo ainda. Não estou falando disso. Eu estou falando de você reconhecer que sem Ele você não é nada e nada pode separar você do amor dEle. Então a sua plena confiança e resolução está no Deus que você serve. E é por isso que você é uma pessoa convicta de quem você é. Você é alguém plenamente resolvido. Deixa eu te mostrar uma coisa muito interessante aqui. Vamos estudar um pouco de hebraico agora. Ok? A palavra que ela usa aqui, tá? Olha só, deixa eu ler o texto aqui para você se enquadrar aqui no que nós estamos falando. Versículo 18. Nós vimos a declaração, né, do 15 até o 17. Onde tu fores eu irei. Nós já lemos isso, já entendemos isso. Agora olha o 18, diz assim: vendo Noemi que tudo estava resolvido, que ela estava resolvida a ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Lembra dos argumentos sinceros, bem trabalhados de Noemi? Ela fez um discurso eloquente, bonito e racional. Orfa entendeu, colocou no papel e disse: estou fora. Ruth colocou todo no papel e disse: estou dentro. Então os argumentos foram muito bem trabalhados e muito bons. Só que agora nós vemos outra coisa. A partir do momento que Ruth fez a declaração e disse assim: eu estou contigo e não largo, basicamente, a Noemi falou assim: ninguém vai mudar a ideia dessa fulana. Se é isso, então ninguém muda a ideia dela. E a palavra aqui resolvida no hebraico é a palavra ameitz. Diga assim com você: ameitz. Ameitz. E a coisa interessante, deixa eu explicar o que quer dizer ameitz, tá? Ameitz quer dizer forte, alerta, corajoso, ousado, sólido e resoluto. Esse era o caráter de Ruth, tá entendendo? De novo, presta atenção. Forte, alerta, tá ligado? Forte, alerta, corajoso, ousado, sólido e resoluto. E sabe onde está essa palavra na Bíblia em outro lugar? Que é muito interessante. Numa situação muito parecida com a de Noemi. Um homem muito grande e muito importante na história bíblica morreu. Sabe qual é o nome dele? Moisés. E quando Moisés morreu, um jovem discípulo dele entrou em pânico. E agora? Esse é o homem que tirou, alguns cálculos dizem, 3 milhões de pessoas da escravidão do Egito. E agora esse homem que subia e descia cheio da glória de Deus, morreu. O que eu faço com isso? Qual é o nome desse homem? Diga: Josué. E aí ele entra em pânico e sabe o que acontece? Uma crise de choro e depressão e confusão. E ele entra em um caos emocional. E lá no capítulo 1 de Josué, Deus aparece para Josué. E Deus fala 3 vezes uma palavrinha muito interessante. Sabe qual é a palavra que Deus faz? Quando Deus fala assim para ele: Josué, esforça-te. Já ouviu isso? 3 vezes Deus fala para ele: Josué, esforça-te, levanta. Moisés morreu, mas eu serei contigo assim como eu fui com Moisés. 3 vezes Deus fala: esforça-te. Sabe qual é a palavra? Ameitz. Ameitz. Você está vendo o caráter de alguém resolvido aqui? Você está vendo como é que Ruth está plenamente convicta em sua posição, em sua decisão, naquilo que ela precisa fazer? Gente, ninguém vai mudar a ideia de Ruth. Ninguém vai mudar a vida dela. Agora, preste atenção, que isso aqui é muito importante. Você não precisa, isso aqui é para você, tá? Que eu sei que você está assim: pastor, não sou nem metade disso aí que você está falando. Pastor, essa pessoa resoluta, sólida, composta. Pastor, eu estou tão aquém disso, eu estou tão longe disso. Deixa eu dizer uma coisa para você que talvez você não entendeu no começo desse terceiro ponto. Que é o seguinte: você não precisa ter tudo planejado e resolvido sobre o que está por vir para viver confiante naquilo que você já tem. Entendeu? Quer que eu repita? Você não precisa ter tudo planejado, bonitinho, redondinho, arrumadinho e resolvido sobre o que está por vir para você viver confiante naquilo que você já tem hoje.
Porque a sua confiança não está na sua força, a sua confiança não está na sua capacidade, a sua esperança não está na sua capacidade intelectual, mental, emocional. A sua confiança está naquele que é imutável e que não há sombra nem variação de dúvida. A sua confiança está em seu Deus, não está na sua capacidade de resolver situações. E Ele que é resolvido plenamente, Ele que é perfeito, é aquele que habita dentro de você. E nele, de fato, você pode todas as coisas. É nesse Deus que nós estamos confiando. É nesse Deus. Gente, vamos ser sinceros. Como seria bom ter uma igreja cheia de gente resolvida? Desse jeito aqui que eu estou falando, não é gente que não tem problema, não é gente perfeita, é gente que tem a plena confiança no Deus que conhece. Que igreja seria essa, gente? Então, posso viajar um pouquinho? Posso? Você vem comigo nos meus sonhos e nas minhas viagens? Se abrace comigo aqui, vamos deitar na cama e vamos fechar os olhos, vamos viajar um pouquinho? Então faz favor para mim, fecha seus olhos aí. E deixa eu sonhar um pouquinho aqui e você sonha comigo, tá? Fechou? Sim. Agora, imagine uma igreja onde as pessoas sabem quem são em Cristo, têm a sua identidade formada nele e não reclamam de nada, pois estão focadas em fazer e não falar. Fala comigo assim. Peraí, que eu não acabei de sonhar não, fecha o olho, estou sonhando ainda, tá? Eu costumo viajar um bom tempo. Fecha o olho de novo, vamos viajar de novo? Agora assim, ó, imagina uma igreja onde não há necessidades financeiras nenhuma. E o pastor não precisa nem falar sobre dinheiro, pois os irmãos são extremamente generosos. Diga assim comigo. Vamos mais, eu gostei. Vamos de novo. Fecha o olho aí, vai. Agora, imagine uma igreja onde ninguém passa necessidade alguma, pois todos estão participando efetivamente e afetivamente da vida um do outro. Eu espero que nesse ar você esteja assim, nossa, como eu anseio uma comunidade assim. Mais um pouquinho, vai. Imagine uma igreja onde há um compromisso intenso de todas as pessoas e ninguém falta o culto porque está com dor de cabeça ou por motivos fúteis. Imagine uma igreja onde somos tão recebidos, tão bem recebidos, tão amados, tão simples em nossa proposta relacional, tão felizes em servir uns aos outros e temos como prioridade as pessoas e não as coisas e os afazeres. Imagine isso. É bom. E se eu dissesse que é possível? Olha para mim agora. E se eu dissesse que é possível, porque se o Espírito de Deus habita em nós, nós podemos fazer coisas maiores do que Jesus fez. Gente resolvida, não é gente perfeita, é gente que sabe quem Jesus é, e mais ainda, quem eles são nele. Gente resolvida é gente que sabe quem Jesus é, e sabe quem eles são nele. É isso que Ruth está nos revelando aqui, um caráter resolvido, alguém que descobriu. Gente, para mim, essa declaração é a maior declaração de um ser humano para outro na Bíblia. E essa declaração tem todas as evidências de uma genuína conversão. Todas as evidências. Ela aceitou o Deus de Noemi, ela se entregou de uma forma ao seu parente, ao seu irmão, ao seu amigo, está servindo ao próximo, amando ao próximo, decidiu viver para o próximo e amando a Deus sobre todas as coisas. É alguém que se converteu. E é uma pessoa que está plenamente resolvida de quem ela é. Agora vamos para o final. Seria muito bom se a história terminasse aqui, né? Que tal a gente ir para casa e falar assim, poxa, Ruth, eu quero ser que nem ela, Ruth é o máximo. Ruth é... Vou botar a foto de Ruth lá no meu quarto. Para me olhar para ela todo dia e falar assim, resolvida, vai embora. Tal. Seria muito bom se a nossa resolução, se a nossa convicção fosse a maior arma e a maior ferramenta para convencer os outros, mas não é. A ser uma pessoa resoluta só cabe a você, você não pode colocar e impor isso sobre outro. Ser uma pessoa resoluta não é um tipo de vírus que você passa para os outros. Não, é uma convicção própria. Eu não posso ser uma pessoa resolvida e querer que você seja. Você tem que descobrir isso por convicção.
Então, por mais resolvido que eu seja, e vocês esperam, porque essa é a minha paixão de pregar, ensinar e ajudar vocês, por mais resolvido que eu seja nessa questão, e por mais que eu deseje que vocês sejam assim, eu nunca vou conseguir fazer isso por vocês. E o fato é que Ruth também não conseguiu fazer isso por Noemi. Por mais que aquela declaração, gente, uma declaração daquela, qualquer marido se derretia pela esposa. Imagina seu marido, no dia do casamento, fazer uma declaração desse porte, esse tipo de amor, esse tipo de entrega. Qualquer mulher fala assim, nossa, casei com um príncipe encantado. Que declaração extraordinária, fantástica, maravilhosa, mas não foi suficiente para mudar o coração de uma mulher doída. E eu sei que alguns de vocês estão vivendo assim, no ápice da sua fé hoje. Vocês têm testemunhado para mim as maravilhas que Deus tem feito. E quando você chega para alguém que está doente e você fala isso, talvez você pode até piorar a situação deles. Porque eles estão vivendo tanto pela dor e pelas circunstâncias da vida deles, que eles não conseguem enxergar graça em nada. E Noemi estava exatamente nesse estágio. Tudo que ela via era a sua própria dor. E ela não conseguia enxergar mais nada. Esse caráter resoluto, essa solidez, essa força que tinha em Ruth, não foi suficiente para mudar a vida de Noemi. Ter pessoas de fé resolvidas ao nosso lado é importante. Mas enquanto não reconhecemos onde estamos e quem somos, nada muda. Sabe por quê? O problema não é entre você e o outro. O problema é entre você e Deus. Zuka, cadê você? Ei, acabou a bateria, né? Não faz barulho aí, acabou a bateria. Vocês estão entendendo? Deixa eu voltar aqui, continua aqui, não perde não. O problema de Noemi não era Ruth, não era Elimeleque, não era Orfa, não era Malom e Quilion. O problema de Noemi era único só, o problema dela era com Deus. E eu quero dizer para vocês hoje, como um bom pastor que eu quero ser para vocês, que o seu problema não é a prosperidade do seu irmão, a vida resoluta dele, o caráter dele, o seu esposo, ou seja, quem esteja na sua vida hoje, que é um bom exemplo de cristão, o seu problema não é isso, não é a sua situação, o seu problema é entre você e Deus. E enquanto você não entender isso, e ser sincero nisso, e descobrir isso para você mesmo, você não sai do lugar da tristeza, e você não experimenta um lugar novo. É necessário isso. É necessário nós avançarmos com confiança, e o nosso resoluto não é em nós. Vocês já entenderam isso? Não é na sua força hoje, a sua força é mínima talvez. Talvez você está assim, tanque zero, meu irmão. Mas você precisa encher esse tanque. E esse tanque não vai ser preenchido pela sua capacidade, sua força, ou sua busca por sentido na vida. Está em Deus, o único que é capaz de criar e fazer as coisas que não existem como se já existissem. É só Ele. Então nós precisamos tomar uma postura imediata. E eu quero mostrar para vocês isso. Sabe por quê? Olha o quarto ponto aqui, né? Para não perder a conta. Quarto ponto. Deus quer usar pessoas resolvidas, mas caráter resolvido não é sinônimo de autoconfiança. Caráter resolvido não é sinônimo de autoconfiança. A nossa dependência está em Deus, amém? Amém. Não está na nossa capacidade de fazer as coisas acontecerem. Está plenamente em Deus. Então tira o seu cavalinho da chuva. Se você acha que você vai estar com alma e espírito assim, pimpa, bom, sério, perfeito, sólido. Não vai, querido. A vida é louca. É um caos aí fora. Todo dia tem motivo para chorar. Todo dia nós temos uma situação na nossa vida que nos abala. Então não pense que você vai chegar no momento em que você vai estar bem para fazer o bem. Você não precisa estar bem para fazer o bem. Você precisa estar resolvido de quem o Deus é, que é bom na sua vida, para que você comece a enfrentar a história de uma forma diferente. O que você precisa é ser sincero. Sincera. Encarar o verdadeiro ser que existe em você. Porque o problema é entre você e Deus, não é entre você e os outros. Você está entendendo isso? Porque isso é fundamental. Porque eu sei quem é o Vitor. Esse cara que está aqui em público, pregando para vocês, tentando ensinar vocês, é uma pessoa. Eu tento integrar essas partes o tempo todo, mas às vezes é difícil, às vezes ele aparece. Às vezes ele aparece e ele é um cara assim, que eu não queria estar perto dele. Essa é a verdade. Tem vezes que eu tenho raiva de mim mesmo. Tem vezes que eu estou lutando contra mim mesmo tão forte, porque esse cara, ele não é uma boa pessoa.
E eu estou tentando matar esse cara o dia inteiro, assim, fuzilar ele. Todos os dias, porque eu reconheço o que é possível sair de mim. Eu reconheço o homem que eu sou quando eu não estou com Deus. Eu reconheço o homem que eu sou quando eu não sou guiado pelo Espírito. Eu reconheço o homem que eu sou quando eu vivo num vazio, na solidão e nas lembranças do que poderia ser. Eu reconheço isso. E se eu não reconhecer isso um dia, ele vai aparecer e vai voltar. É que nem o Jekyll e Hyde. Dr. Jekyll e Dr. Hyde. Conhece? Doutor? O monstro e o médico. É mais ou menos isso. Pastor, Deus me livre. O senhor é assim? Ah, você está enganando, né? Você acha que você não é assim também. Se o Paulo era assim, imagina eu. O Paulo diz assim: o mal que eu quero fazer eu não faço. O que eu quero fazer é o que eu não faço. É isso que ele está lutando. Ele está lutando contra ele mesmo. Então vamos ver algumas coisas interessantes aqui para a gente terminar. Versículo 19. Vou repetir só o ponto aqui para você não esquecer onde nós estamos. Ok? Ser uma pessoa resolvida não é sinônimo de autoconfiança. Lembre-se que Ruth estava resolvida, mas não afetou Noemi. Noemi continuava navegando a sua vida pela sua dor. Olha o que acontece no 19. Diz assim: assim as duas mulheres, Ruth e Noemi, foram-se até chegarem aonde? Em Belém. Entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres perguntavam: não é esta Noemi? Espera aí, eu não sei se você está lendo nas entrelinhas aqui, mas é uma mulher que se foi por 10 anos. Como você... Vamos lá, vou deixar no seu contexto, tá? O que as pessoas no Brasil estão esperando depois que você ficou 10 anos no Japão e está voltando? É ou não é? Estão esperando você voltar com a mala carregada de presente, com a sua casa comprada e a vida resolvida. Não é isso? 10 anos de Japão, mano, você dá um milionário. Você abriu um plantio de milho lá no quintal, milionário agora. Abriu uma horta de milho lá na casinha, lá no sobrado. Não é isso? Então o que está acontecendo aqui nas entrelinhas? O povo tem a expectativa de eles voltaram ricos e estão voltando para a terra. Agora já conquistaram tudo que tinham que conquistar, estão voltando. E aí quando eles olham para Noemi, o que eles veem, gente? Uma mulher completamente derrotada. Aí eles perguntam assim: não, essa não pode ser Noemi. É essa Noemi? Porque o semblante dela estava como? Como estava a postura dela talvez voltando? Com vergonha de ter abandonado Deus e o seu povo no momento mais difícil. O povo tinha uma expectativa delas voltarem ricas e elas voltaram sem nada. Mas eu fico olhando, e assim, eu tenho essas viagens, né? Eu fico pensando, olhando para Noemi e olhando para Ruth. Como é que você acha que Ruth estava? E como é que você acha que Noemi estava? Noemi provavelmente estava assim. Ruth provavelmente estava assim. É aqui que eu vou viver, não? É aqui que Deus vai fazer todas as coisas novas. É aqui que talvez eu vou construir uma nova história. É aqui que vai ter um recomeço na minha vida. Porque ela estava resolvida. Essa aqui estava derrotada. E deixa eu dizer uma coisa para você. Se você se vê como derrotado, você já é um derrotado. Você pegou isso? Se você se vê como um derrotado, eu sei, cara, eu estou falando aqui pra gente que eu trabalho, eu vivo com vocês, eu sei que tem parentes lá no Brasil dizendo assim: olha o fulano, tá aí quantos anos, não construiu nada aqui, não fez nada aqui, é um Zé Ninguém, tá lá no Japão, mas aí, o que ele fez da vida dele? Só saiu longe da família dele, não tem nada, não é nada. Eu sei que tem gente falando no ouvido de vocês assim. E a pergunta é: alguns de vocês vieram pra cá e aconteceu uma coisa tão rica e tão maior do que dinheiro, do que qualquer coisa, que você encontrou Jesus aqui. Você encontrou Jesus aqui, meu irmão. E você é a pessoa mais rica da face da terra agora. Porque o seu pai é o dono de tudo e você é herdeiro dele. Tem coisa mais rica, mais espiritual do que isso. Então, Ruth tinha uma postura de derrotada e ela era um derrotado. E talvez você está na sua história agora dizendo assim: eu sou um derrotado porque eu não construí nada. Você está olhando pela perspectiva natural. Você não está vendo o que você está construindo no aspecto espiritual. Você não está vendo que os seus filhos, seus netos agora vão servir a Deus. Por que você serve a Deus aqui? Amém. Você não está olhando todo. Você está como órfã. E daqui a pouco você vai embora e vai desistir também.
E nós voltamos à nossa frase que marcou a nossa caminhada aqui, né? É melhor estar onde Deus quer que você esteja, e você não quer estar do que estar onde você quer estar e Deus não quer que você esteja. Então é hora da gente levantar a cabeça e dizer assim, tudo bem, estou aqui X anos e não tenho nada lá, mas eu tenho algo que eles não têm e ninguém tem. Eu tenho Deus. E o meu Deus restaurou a minha história, mudou a minha família, mudou a minha vida. Eu sou mais rico do que qualquer bem que eu possa adquirir nessa terra. Eu estou bem. Diga, eu estou bem. Deus está comigo. Noemi estava assim, ó. Mas deixa eu te contar uma historinha em 2 Reis. Tinha uma mulher conhecida como a mulher sunamita, que era uma mulher muito rica. E todas as vezes que o profeta Eliseu passava pela cidade, ela apresentava ele com um café da manhã e comida. E Eliseu amava aquela mulher. Aí um dia essa mulher teve uma grande revelação, um ato generoso tremendo. Ela perguntou para o marido assim, posso construir uma casinha para o profeta? Porque quando ele passar aqui, ele tem uma caminha para dormir, pousar aqui e ficar com a gente. O marido era rico e disse, cara, monta aí em cima da nossa casa um quarto para ele. Ela montou um quarto. Na próxima vez que Eliseu passou, Eliseu ficou tão comovido e tão abençoado por aquela mulher que era rica, que deu um quarto, preparou um lugar para ele, que ele perguntou ao seu moço chamado Geazi, disse assim, o que podemos fazer por essa mulher para abençoá-la pelo que ela fez por nós? Aí Geazi chegou para ele e falou assim, ela já tem idade e não tem filho. Ore para ela para que ela tenha um filho. Aí Eliseu chamou a mulher, abençoou ela e disse assim, na próxima vez que eu voltar aqui você terá um filho. O profeta vai embora, volta, a mulher, grávida com filho, já está com filho, nasceu o filho, já está crescido o menino. E o que acontece um dia? O menino acorda, estou conjecturando, 2 Reis, capítulo 4, você pode ler depois, tá? Um dia o menino acorda e começa a ter muita dor de cabeça. E dor de cabeça, e diz na Bíblia que ele morreu. Morreu, do nada. Acordou com dor de cabeça e morreu. Imagina a cabeça dessa mulher. Que profeta miserável. Eu dou um quarto pro cara, o cara me dá um filho e mata, o menino morre. Olha, o momento daquela mulher era um momento de morte, luto. A mesma situação que Noemi. Tempo de luto. Mas veja a diferença da atitude da sunamita com a atitude de Noemi. Quando ela descobre que realmente o filho havia morrido, ela diz para o marido assim, me dá um cavalo que eu vou atrás do profeta. Olha a atitude. Eu não vou aqui morrer nas minhas lágrimas. Eu vou fazer algo com isso, porque eu acredito que o mesmo Deus que me deu um filho é um Deus que pode ressuscitar ele. Aí ela diz assim, me dá um cavalo que eu vou atrás dele. Aí olha a atitude dessa mulher, é uma coisa assim extraordinária, porque ela sai de cavalo e vai embora. No meio do caminho, o profeta avista ela de longe. E diz assim, Geazi, é a sunamita? É. Vai ver o que aconteceu com ela, alguma coisa está errada. Estou vendo que ela está vindo muito rápido, alguma coisa aconteceu. Aí o Geazi, o moço do profeta, vai até ela, no meio do caminho, encontra com ela e fala assim, tá tudo bem? Qualquer um de nós, eu, você, saía do cavalo e começava a chorar ali. Começava a espernear ali, e falava assim, meu filho morreu! Meleca descendo, aquela coisa nojenta. Qualquer um. Mas quando Geazi pergunta, está tudo bem? Sabe o que essa mulher diz? Está tudo bem. Continuou no cavalo e falou assim, ó, o meu problema é com Deus, não é com você, menino. O meu problema é com o representante de Deus, o profeta. Deus fala por ele, então eu vou resolver com ele, não vou resolver com outros. Aí ela vai até Eliseu e nele ela vai em descasca o profeta. Fala assim, você fica me dando filho? Eu não queria filho, eu não te pedi filho. Aí com Deus a gente pode falar assim, tá? Não fala assim com o outro. Mas com Deus você pode entrar no quarto secreto e os salmos nos revelam que é assim que Davi conversava com Deus, é assim que os salmistas conversavam com Deus. Na sinceridade, na franqueza, na moral. Tá entendendo? E ela descasca o profeta, e o profeta fala assim, volta lá, bota meu cajado, bota meu bordão em cima dele, que ele vai ressuscitar. Ela vai, obedece o profeta. Eu não faria mais nada aquele profeta ali, meia boca, o cara mata meu filho, eu vou ficar fazendo coisa com ele. Mas a mulher continua crendo que Deus está nessa história. Volta, bota, e ela bota o menino não ressuscita. Mas ali eu tinha que chutar os baldes dos baldes. Ali eu ia apelar para tudo que é demônio descer e acabar com o profeta. Não! E ela continua crescendo, ela continua crendo, ela continua firme. E aí Eliseu descobre que não ressuscitou o menino. Não ressuscitou o menino. Aí Eliseu vem e fala assim, olha, não aconteceu nada com o seu bordão. Aí Eliseu vai, deita sobre o menino, e você pode ver o que acontece, aquele menino ressuscita. Que atitude! Ela não se sentia derrotada.
Ela sabia que o coração dela era um coração generoso, que tudo que ela queria agradar a Deus e agradecer ao profeta, ao homem de Deus, ao representante dele. A atitude dela foi completamente diferente. Ela resolveu tudo que ela tinha que resolver com Deus e não com os outros. Ela não ficou amarga devido à situação. Ela fez da sua amargura um motivo de obedecer e agradar a Deus. Que diferença, queridos. Olha o versículo 20 agora. Respondi a elas: não me chames Noemi, chame Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a partir. Você viu isso, 21? Como que ela foi? Cheia. Mentira. Cheia. Você entende como uma pessoa está doendo, ela vê coisas onde não tem? Por que ela saiu se ela estava cheia? Ela não saiu cheia. Isso aqui é uma figura de linguagem que ela está usando, como se ela colocasse mais ênfase no castigo de Deus. É uma pessoa que está doente na alma, e ela está enxergando que Deus está assim, com os cinco pés em cima dela. Está em cima dela assim, com toda a força que ele tem. Ela está doente, e ela está enxergando tudo pela sua dor. Ela diz: cheia saí, porém vazio o Senhor me fez voltar. Por que me chamareis Noemi? O Senhor testificou contra mim, o Todo-Poderoso, e me afligiu tanto. O que está acontecendo aqui? Em primeiro lugar, nós vemos uma mulher que está doendo ainda. Muito. Está assim, a sua dor está consumindo ela, ela continua a enxergar as coisas pela perspectiva natural. Mas ao mesmo tempo, eu vejo que a graça de Deus, a misericórdia de Deus, o fator Deus começa a aparecer, como se fosse o nascer do sol, lá na distância. A gente só vê uma pontinha de amarelo. É só isso que a gente está enxergando. Mas quando Noemi diz ao mesmo tempo que Deus está castigando ela, ela não tira Deus da equação. Você está reparando isso? Porque eu quero que você olhe para essa história dos dois lados da moeda. De um lado é uma teologia meio doente, uma teologia que não faz muito sentido. Ela está vendo, e essa era a noção de Deus no Antigo Testamento. Tudo que acontecia, Deus estava por detrás. Essa que você vai ler a Bíblia no Antigo Testamento, e você vai ver que profeta, líder, todo mundo achava que Deus estava em tudo. Lembra de um episódio, por exemplo, quando Davi estava tocando a harpa para Saul? Aí o texto bíblico diz assim: e o Senhor mandou um espírito maligno. Peraí, Deus não manda espírito maligno para atazanar a vida dos outros. Por quê? Porque a perspectiva, a visão dos personagens, dos autores do Antigo Testamento, é que Deus estava envolvido em tudo. E de certo noção assim, isso é legal. Porque demonstra um Deus presente por detrás de tudo que acontece na nossa vida. Isso é verdade. Então, ao mesmo tempo que eu vejo uma doença chegar tudo pela dor, eu vejo uma Noemi que, mesmo apesar da dor, ela ainda tem uma gota de expectativa que Deus pode restaurar a sua causa. Ela continua a enxergar a sua situação entre ela e Deus. Ela não coloca outras pessoas nessa jogada. Ela se vê como a culpada da história. E eu acredito que enquanto nós não entendemos que nós somos culpados pelas coisas que aconteceram na nossa história, e parar de ficar colocando a culpa nos outros, nós não vamos enxergar Deus no fim do horizonte. Não vamos. Então está na hora da gente crescer e amadurecer e ver que a razão pela qual você sofre em algumas áreas hoje é porque você escolheu isso há anos atrás. Você tomou esse rumo, você escolheu essa trajetória e agora você está pagando o preço por isso. Deus está contigo? Tá. Deus pode mudar isso? Pode, Ele é restaurador. Mas não se esqueça de assumir a sua parte nisso tudo e a sua responsabilidade. A culpa é sua e você precisa reconhecer isso. E aí ela começa a entender isso, ela começa a desenvolver isso. Porque enquanto nós não reconhecermos que o caminho solitário, o caminho humano é um caminho de desgraça, não iremos encontrar com um Deus eterno e pleno de graça para nos dar. Enquanto nós não entendemos que o caminho solitário e humano é um caminho de desgraça, o caminho solitário e humano é um caminho de desgraça, nós nunca iremos nos encontrar com um Deus cheio de graça e pleno em sua misericórdia. Então vamos fechar agora de verdade. Versículo 22. Assim voltou Noemi da terra de Moabe, e com ela Ruth, sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém, do princípio da cega da cevada. Não é coincidência isso. Não é coincidência isso. Não é possível que ela chegou exatamente no tempo certo.
Eu não consigo ler a Bíblia por uma perspectiva racional. Eu não consigo ler a Bíblia de um aspecto natural. Eu tenho que acreditar que o Deus eterno que planejou todas as coisas e fez todas as coisas perfeitamente e colocou as coisas de uma forma tão precisa e tão exata. Se você não sabe o nível de oxigênio que existe na Terra, se houvesse um degrau acima, um grau abaixo, um grau acima, você morria. O Deus que fez as coisas tão precisas, Ele não trabalha com coincidências. Ele sabe exatamente a hora, o momento e o segundo a qual Ele quer chegar na sua história, te abençoar e te mostrar que Ele é um Deus cheio de graça e cheio de misericórdia. E Ele continua assim, não continua nas nossas vidas hoje? No momento que nós menos esperamos, parece que vem uma coisa e Deus nos supre. No momento que nós menos esperamos, vem uma graça de Deus, um suporte na hora mais difícil. Nos momentos que nós deveríamos estar chutando o balde, vem uma paz que excede todo entendimento. Não é verdade isso, queridos? Isso continua vivo em nossa história, isso continua verdade para todos nós. E o que está acontecendo aqui é algo extraordinário. Porque se nós fôssemos ler de uma forma alegórica, figurativa, esse versículo 22, talvez nós poderíamos ler assim: porque Belém está na cidade, na região de Judá. E Judá significa louvor. Então eu quero ler esse texto por essa perspectiva, e eu quero ler assim: e elas chegaram ao louvor no início da colheita. E elas chegaram ao louvor no início da colheita. E elas chegaram ao louvor no início da colheita. Para que a restauração de Deus comece na sua vida, é necessário que ela comece pelo louvor a Deus. Para que a restauração se complete na sua vida, é necessário que ela comece com louvor a Deus. A saída do lugar da tristeza, da reclamação, da murmuração, da dor, precisa passar pela cidade chamada louvor. Os maduros reconhecem que tudo o que aconteceu foi necessário, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus está trabalhando em meio a todos e por todos. Agindo Deus, quem impedirá? Eu tenho uma pergunta desafiadora para fazer para você. Você possui hoje uma maturidade suficiente para agradecer a Deus em meio à sua dor? Porque enquanto isso não acontecer, você não chega ao lugar da restauração, da reconciliação, da maturidade, da misericórdia, da graça. Porque se nós servimos o Deus pelo qual nós cremos que servimos, e nós sabemos que se tem uma coisa acontecendo hoje é necessário porque Ele é nosso Pai, e como Filho Ele quer que nós passemos por isso para que nos tornemos mais experientes, mais maduros. Você tem maturidade hoje suficiente para agradecer pelo momento que você está vivendo, talvez pelo momento de dor, ou pelo momento de dificuldade, ou de perplexidade, ou de seja qual for a situação que você está vivendo hoje. Você é maduro o suficiente para passar pela cidade do louvor antes de sair do lugar da tristeza? Porque é no lugar da tristeza que nós temos que encontrar o louvor. Porque Noemi chega a Belém e a Judá ainda com muita dor. Mas essa cidade significa louvor a Deus. E tem uma passagem em Hebreus capítulo 12 que ela é muito conhecida. E lá em Hebreus capítulo 12 o texto diz assim: tendo os nossos olhos fitados, fixos, no autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus. Aquele que não levou em conta, pelo gozo ou pela alegria que lhe estava proposto, suportou a cruz. E desprezou a vergonha. Olha só. Pelo gozo que lhe estava proposto, ou seja, imagine o nosso Senhor e Salvador sofrendo a dor de que nenhum outro ser humano já sofreu na história, ali, e ao mesmo tempo que ele sofre aquela dor, ele agradece, porque eu lembro que lá de cima ele disse assim: a mim é você, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que eles fazem. E lá do alto, ao mesmo tempo que a dor era tão grande, tão impactante, tão tremenda, ele estava alegre. E alegria é sinal de gente resolvida, alegria é sinal de gente convencida, alegria é sinal de gente agradecida.
O resultado de uma vida resolvida é agradecimento, é louvor. E eu quero perguntar isso para você novamente. Será que você é maduro o suficiente hoje para agradecer pela sua dor? Porque enquanto você não chegar a esse nível de maturidade, você não sai do lugar da tristeza. Porque você precisa encontrar no lugar da tristeza uma âncora, uma base, para que você possa entender que Deus está construindo algo mesmo nesse lugar. E essa construção vai prevalecer pelo resto da sua vida e você vai poder extrair dela do quanto você quiser. Nós terminamos o capítulo 1 hoje. E foi um capítulo desafiador e ao mesmo tempo depressivo. Falamos muito de dor, falamos muito de más decisões, falamos muito de mal referências. Mas é necessário porque, assim como o Evangelho é necessário reconhecermos onde estávamos para ir onde estamos indo, é necessário que nós possamos ser maduros o suficiente para reconhecer onde nós estamos hoje. Para que possamos também ir para Belém. Lá é provisão, lá é louvor a Deus. E eu quero que você chegue lá. Amém. Mas para chegar lá, você tem que sair daqui. Você tem que sair daqui agradecido. Amém. Andando e chorando, voltará com cânticos de alegria, trazendo consigo os seus molhos. Essa é a promessa de Deus para você, meu irmão. E eu quero que você saia desse culto hoje maduro. Eu quero que você saia desse culto hoje resolvido, confiante, não em você mesmo, mas em quem Ele é. E ao enfrentar as dificuldades e o caos da vida, você possa dizer assim: o meu Deus é maior do que os meus problemas. O meu Deus é por mim e ninguém é contra mim se Ele é por mim. O meu Deus é a minha confiança, Ele é o meu louvor, Ele é a minha destra. Nele eu confio e em mais ninguém. Feche seus olhos. Josi Gu, vocês podem tentar cantar aquela canção? O meu trabalho é descansar em Ti. Josi, você já cantou uma vez aqui. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o meu trabalho... Essa foi mais uma mensagem da Home International Church no Japão. Para mais informações sobre a igreja, entre no site japão.seva.org ou na nossa página no Facebook, Seva Japão, ou através do iTunes Podcast Seva Japão Mensagens. Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus.